Ayrton aí é professor do Instituto Federal do Ceará, Campo Fortaleza, um grande motivador aí, divulgador da ciência também. Tenho aprendido muito com ele. Eu tenho que agradecer, esse evento está sendo maravilhoso, aí, muito bem organizado. Está de parabéns aí. Opa! Eita, menino! E aí, ó, com a gente agora o professor Laércio Ferracioli, né? Vixe, tá merendando, cadê o café? E meu livro. Rapaz, põe aí meu... Segue na sequência. Se andar tudo certo agora, eu te mando depois da live. Gente, é um prazer enorme, né? Contar com esses figurões aqui com a gente. Sou fã de vocês, viu? Então, aqui conosco, né, o professor Maírton, como eu já disse, do Instituto Federal do Ceará, Campo Fortaleza. É o professor Nelson Sturges, doutor em Física pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Harvard, desenvolveu carreira acadêmica na Universidade Federal de São Carlos, foi professor visitante da Universidade Federal do ABC. Na área de ensino de física, ele realizou investigações em física da matéria condensada, com ênfase no estudo de propriedades ópticas e de transporte de sistemas eletrônicos de dimensionalidade reduzida, isso com bolsa de pesquisa do CNPq. Na área de ensino de física, realiza pesquisa translacional, visando a aplicação na pesquisa acadêmica na sala de aula, com a participação de pesquisadores e professores alunos do ensino médio. Foi editor da Revista Brasileira de Ensino de Física, atualmente é editor associado e fundador e atual editor de A Física na Escola. Então, com vocês, o Nelson Sturges, o famoso Toninho. Quer falar alguma coisa, professor Nelson? Antes de eu passar para o Laércio. Então, vamos lá. E quem é que vai colocar também a minha apresentação no ar? Conosco, novamente, aí, o professor Laércio Ferracioli, da Universidade Federal do Espírito Santo, né, um parceiro firmado já, né, desde 2019. Os eventos do IFCE não ocorrem mais sem ele, né? Ele é da Diretoria de Inovação e Divulgação Científica da Universidade Federal do Espírito Santo. É isso, né? E diz ele que é meu pai, não é, Laércio? Tu diz aí. Quer me chamar pelo claro. Primeiro nome? Toma jeito, menino. Então, gente, estamos aqui entre amigos, né? Vamos seguir. Eu vou cair fora e deixar os dois peixes grandes falar com vocês. Tchau, fui. Ô, Nelson, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Vamos lá, o nosso mediador nos deixou. Acho que você podia começar a conversa, né? Então, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui esse negócio, né? Ótimo, vamos lá. Share screen. Vamos ver se aparece aqui a minha transparência. Apareceu aí, gente? Apareceu. Aperta F5. Aperta F5. Não, rapaz, F5 eu não conheço, não. Esse aí, acho que sim. E aí, apareceu? Apareceu? Vem lá, essa. Apareceu? Olha só, você tem um Macintosh, aperta Command Return. Não, rapaz, o que você quer que eu queira? Tá aqui. Que aí fica no modo exposição, Vamos lá. Então, deixa eu ver a exposição, tela inteira. Não, tela inteira. Muito bem, eu acho que dá para todo mundo ver. Bem. Muito bem, então eu vou falar aqui rapidamente sobre esse programa que é gerido, né, administrado pela Sociedade Brasileira de Física. Foi uma ideia da sociedade, juntamente com o apoio da CAPES, dentro do seu programa de qualificação de professores da educação básica, que é chamado PROEB. Vocês têm aí o site do MNPF
na SBF que vocês. Nelson? Alô, alô? Nelson? De todo o país, como vocês estão vendo no gráfico aí, que vai desde Roraima, Boa Vista, até o Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Portanto, é um projeto, um programa nacional. Eu vejo o programa do MNPF, né, com dois objetivos principais. O primeiro é que o professor que está em serviço aprenda ou reflita ou se atualize sobre conteúdos de física, conteúdos de fenomenologia e epistemologia da ciência, com construção de significados. Esse é um objetivo importante e é por isso que o mestrado tem várias disciplinas de conteúdo, principalmente 50% de conteúdo de física mesmo. E o outro objetivo que eu vejo como fundamental é que a gente consiga com que o professor mude a sua prática docente com a introdução das TICs e também com metodologias inovadoras, de preferência metodologias ativas. O meu modelo, né, que eu tenho usado no MNPF e muitos outros, é o que eu considero, que eu chamo de ensino híbrido, ou seja, em que haja o uso intensivo de TICs, né, ou seja, que haja o trabalho do aluno offline e também online, mas que exista a sala de aula onde o professor se encontra com os seus alunos para discutir as atividades propostas offline. Ou seja, esse ensino vai além do ensino interativo e não é a popular educação à distância, né? Eu acho que, por exemplo, no período atual, essas plataformas de mídias sociais podem fazer, em parte, um pouco do cara a cara. As características principais são, né, o público-alvo que o MNPF pretende atingir são os professores de física e áreas afins do ensino médio. O corpo docente é formado por todos os doutores, majoritariamente na área dura de física, mas tem muitos de ensino de física e também alguns da educação. A carga horária é exatamente a mesma dos cursos de mestrados acadêmicos, né? A gente propôs aulas concentradas em 2 dias, a parte presencial, para que os professores continuem trabalhando na sala de aula, professores de serviço. Essa é uma condição sine qua non para participar do programa. Nós fazemos uso intensivo de TICs, incentivando aos professores que usem essa poderosa ferramenta na sala de aula. O tipo de pesquisa que a gente faz não é pesquisa básica, mas um tipo de pesquisa aplicada, ou, se preferir, uma pesquisa translacional, em que se busca elementos da pesquisa básica já realizada para aplicar na sala de aula. O trabalho final de conclusão é uma dissertação em que se espera
que se descreva, entre outras coisas, o produto educacional, que constitui a produção técnica do MNPF. Né? Essa é a grande diferença dos mestrados acadêmicos usuais. A elaboração de um produto educacional que tem que ser aplicado em sala de aula e avaliado para depois ser incluído na dissertação. Muito bem, a gente acredita que o MNPF, e já tem evidências e resultados bastante conclusivos a esse respeito, que ele tenha um potencial de impacto bastante grande, né? Principalmente na titulação de professores de educação básica, e já temos um número considerável de professores do ensino médio de física que são mestres atualmente. Ele tem contribuído para aperfeiçoar a prática docente. A gente sempre ouve, no final das defesas, mestrandos concluintes dizendo que nunca darão novamente aulas como davam antes de participar do MNPF. Nós temos um grande número de alunos atingidos. Se você fizer a projeção de quantos docentes do MNPF dão aulas, e são números, vocês verem que os alunos atingidos pela toda a rede é muito grande. E nós temos uma grande concentração de docentes de instituições de ensino superior, nessa formação continuada, né, que isso é muito bom. Está sendo notado já um impacto na licenciatura, porque os docentes do MNPF, em geral, quando se inserem nas disciplinas usuais da licenciatura, eles já lecionam essa disciplina com a outra visão diferente com que ele dava anteriormente. E a gente acredita que os mestrados profissionais em que se desenvolve essa pesquisa relacional têm um grande impacto em comparação com os mestrados acadêmicos, porque envolve pesquisas aplicadas ao invés de pesquisas básicas que têm sido usadas com menor atenção na sala de aula. Então, e a gente acha que o mestrado profissional, não gerido pela Sociedade Brasileira de Física, mas por cada polo, por cada instituição polo, possa ser um passo a mais na consolidação do doutorado profissional de ensino de física. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, e eu estou, ao final, disponível para perguntas, e passo agora a minha apresentação para o querido colega Laércio Ferracioli. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Nelson. Obrigado pela apresentação geral, né, do que é o mestrado profissional, nacional profissional em ensino de física, né? O que a gente tinha combinado, né, Nelson, você daria esse panorama geral do mestrado nacional, e eu entraria falando um pouco da história da gente aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, dentro do MNPF da Sociedade Brasileira de Física. Eu começaria, o Nelson, abordando o seguinte aspecto. Eu acho que o mestrado nacional profissional em ensino de física, ele vem representando uma grande evolução na área de ensino de física. Por que eu digo isso? Na década de 90, 80, 90, houve um grande número de pessoas da área de ensino de física e de ciências que foram fazer seus doutorados fora do país, e quando regressaram, né, montaram os seus programas de pós-graduação. Né? Foi o caso da gente aqui no Espírito Santo, que a gente montou uma área de pesquisa e ensino de física dentro do programa de pós-graduação em física.
A gente durou nisso por 12 anos, né? E depois, com a criação da área de ensino de física, que foi de ensino de ciências de maneira geral, que foi muito importante isso na CAPES, né? Isso foi em 2001. Aí, em 2010, o Comitê da Física recomendou que a gente fechasse essa área e abrisse em raia própria, e foi o que a gente fez em 2011. A gente abriu um mestrado profissional em ensino de física aqui na universidade. E aí, isso foi muito importante, porque a gente, muitas das pessoas que fizeram mestrado com a gente na pós-graduação em física começaram a participar do nosso programa, e aí a gente tocou esse projeto por 2 anos. Em 2013, com o surgimento do mestrado nacional, a gente fez uma discussão interna do programa muito grande, né? E chegamos à conclusão que valia a pena nos filiar ao mestrado nacional da SBF, Ensino de Física. Eu diria que isso foi um ganho muito grande, sabe, Nelson? Porque um dos pontos que eu toco, que é muito importante, e que era uma falha nossa, o nosso mestrado profissional em ensino de física não tinha nenhuma disciplina de física, né? Então, vamos dizer, tinha um gap aí que, com a entrada da gente no mestrado nacional, a gente passou a ter as disciplinas de conteúdos da física, né, que eu acho que foi muito importante para toda a comunidade, de uma maneira geral. Não só aqui no Espírito Santo, mas eu vejo, né, olhando todos os polos do mestrado nacional em ensino de física pelo Brasil, Nelson, eu vejo que há um grande ganho para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente entender que aqui no meio a gente tem a área de ensino de física, pessoas que fizeram física e se apropriaram da área de ensino de física. Do outro lado, a gente pode dizer que a gente tem os profissionais em física, né, os ditos físicos duros, né? E do outro lado, a gente pode considerar os físicos que hoje estão nas faculdades de educação, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, a área de ensino de física, ela fica ali meio no meio. É uma construção coletiva dessas, tanto do lado de cá da física quanto da parte das faculdades de educação, para a gente criar essa área aqui. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque logo na criação do MNPF da SBF, né, eu estava na criação disso, lá na comissão, a gente via aquelas coisas que os físicos duros, quando vieram dar as disciplinas, né, para os professores, queriam adotar o Jackson, né, de teoria magnética, né, o Griffiths, né, de mecânica quântica, e isso era um descompasso muito grande. E o grande avanço que se teve foi que o mestrado na coordenação nacional conseguiu achar um meio termo nisso aí, né? Isso a gente tem aqui em casa, na nossa casa, aqui na UFES, né? Porque desde o início a gente teve essa sensibilidade de convidar professores que não eram da área de ensino de física, que sempre contribuíram, né? E a busca, né, o interesse deles de como adaptar, né, essa disciplina chamada mecânica quântica, essa disciplina chamada teoria eletromagnética, como é que seria essa versão do mestrado. Por outro lado, a gente tem também no nosso programa, né, a gente tem professores físicos que estão na faculdade de educação. Então, a gente tem esse balanço, Nelson, que é um aspecto muito importante. Então, nesse sentido que eu falo que é um ganho geral para o mestrado nacional, porque existe uma conversa, como você bem falou, tem polos pelo Brasil afora que são só físicos, que não são da área de ensino de física. Imagino, né, eu não tenho acompanhado muito de perto, tenha sido um aprendizado para essas pessoas de como tratar, né, os conteúdos da física dentro desse mestrado específico para professores de física, né, via de regra para professores de ensino fundamental e médio. Outro aspecto que eu acho muito importante, Nelson, né, para todo mundo, né, eu acho que é a importância de um mestrado profissional. A importância no sentido, que é uma frase que eu sempre falo, ele é voltado para o chão de sala. Então, vamos dizer, não é o professor que tem um projeto de pesquisa que, quando vem feito no mestrado acadêmico, vai dar a ideia, né? Qual que é a proposta? O professor, qual que é a ideia do mestrado profissional? Esse profissional vem à universidade para se capacitar, ele traz
um problema, um projeto que ele quer desenvolver. Então, é o que eu sempre digo para os nossos alunos aqui. Inicialmente, nós somos consultores. Eles apresentam as ideias e a gente vai trabalhando até que a gente vira orientador. A gente trabalha essas ideias que eles têm aqui para eles fazerem o que eles querem desenvolver com todo o aporte que a gente pode construir. Então, isso tem sido uma coisa maravilhosa, porque para a gente é um aprendizado muito grande, a gente da universidade é um aprendizado muito grande, e é um aprendizado para todo mundo. A gente aprende a realidade do chão de sala desses professores, né? Eu vim aprender no mestrado profissional que tem alunos, tem professores da rede pública que chegam a ter, você deve saber muito bem, Nelson, 400 a 500 alunos por ano. Isso é um número extremamente penoso para esses professores. Então, essa vertente do chão de sala, eu acho isso maravilhoso. Para mim, tem sido um aprendizado muito grande nessa construção. O outro aspecto que eu levantaria também, que é de muita relevância, Nelson, é essa disciplina que a gente tem hoje, que é os enfoques teóricos de ensino e aprendizado. Ela era de 30 horas e depois passou a 60. A perspectiva que a gente adotou aqui no Espírito Santo, qual é? A gente pôs 30 horas, continua com os enfoques teóricos, e as 30 horas desse curso, a gente trabalha na elaboração do pré-projeto que esses alunos estão fazendo. Então, um contínuo trabalho que eles escrevem os projetos, a gente discute, eu sempre falo, olha, discuta com os orientadores. E a proposta qual é? Ao final do primeiro semestre, Nelson, esse professor de física da rede pública, ele já terminou, ele já concluiu o projeto que ele vai desenvolver junto com o orientador dele. E aí, a gente tem sempre um encontro do mestrado que acontece em setembro. Nesse encontro, ele já apresenta o projeto que ele construiu no primeiro semestre, para ouvir a crítica de todos os colegas, de todos os professores, para ele tocar esse projeto dele ao longo do ano e meio que segue na sequência. Um terceiro aspecto, ou quarto, já me perdi aqui, Nelson, que é outra coisa, é o produto, né? O mestrado profissional tem que ter um produto. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, a importância, a relevância desse produto de um mestrado profissional. Uma pergunta que eu sempre faço para os alunos nossos é o que é? Vem cá, você vai utilizar esse produto que você vai estar fazendo aí, desenvolvendo, após terminar o mestrado? Né? A pessoa fica meio assim, porque é o seguinte, se você não vai usar, né, quem vai usar esse material? Então, daí a responsabilidade de cada mestrando desenvolver um projeto que tenha aderência ao chão de sala e, acima de tudo, o compromisso de que ele vai usar depois que terminar o mestrado. A gente tem feito aqui no Espírito Santo uma pesquisa com os egressos, Nelson, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que a gente observa que 78% dos egressos estão usando o material, que a gente faz um levantamento com eles, 78 afirmam que estão utilizando o serviço, o produto gerado pela dissertação, né? Então, o que acontece? 2 minutinhos. O que acontece? A gente tem vários casos, né, de pessoas que claramente estão nessa rota de estar usando em sala de aula esse material, desse produto dele. Diga, Nelson. Não, com relação a essa questão do produto, eu gostaria de fazer o seguinte comentário, né? Essa questão de que o produto deva ser testado pelo professor, eu acho que é imprescindível e é uma das exigências. Agora, muitos dos orientandos, muitos dos professores, eles, em geral, entendem que aquele produto tem que ser produzido para a sala de aula dele, né? Então, muitas vezes, eu tenho que discutir com eles que o produto tem que ser elaborado para o seu colega e que sejam feitas muitas indicações de como se usar em diferentes contextos, porque a diversidade é enorme. Claro. Né? Então, eu chamo sempre a atenção que muitos dos nossos
orientando-os, eles querem fazer o seguinte: professor, mas eu não posso fazer esse produto aqui, porque no próximo semestre eu não vou dar essa disciplina. Eu digo, mas outros professores darão em qualquer semestre, né? Então, o produto não pode ficar limitado à sala de aula dele, às condições dele, né? Essa é uma questão que eu chamo a atenção. Agora, só porque está aparecendo aqui do meu lado, no chat privado, uma porção de comentários, eu acho que 4, 5 já apareceram sobre isso. Então, se você me permite, Laércio, eu vou contar, eu vou falar rapidamente sobre uma coisa que também é do interesse do Espírito Santo, seu, precisamente, aí do seu grupo, que é a questão do doutorado profissional. Já pipocaram várias perguntas aqui. Então, Nelson, posso te pedir licença para a gente abordar o doutorado um pouquinho no final, só para a gente finalizar sobre o mestrado, que, acima de tudo, acho que é super importante isso? Né? Eu estou vendo aqui, que tem muita pergunta. Só para finalizar aqui o que eu tinha preparado aqui, Nelson. Pois não. Você falou mais do que os 5 minutos que nós combinamos. Mas a gente está conversando. Não, eu falei 5 minutos, você extrapolou. Não, mais ou menos 5 minutos. Né? Mas, ou seja, em relação a isso, olha só, eu acho que esse engajamento da gente no chão de sala, através dos nossos professores, eu acho que isso é fundamental. Em relação aos projetos, Nelson, uma coisa que é super importante, além da responsabilidade dele utilizar esse produto que ele fez, um aspecto que a gente ressalta muito é o seguinte: para além do projeto específico que ele desenvolveu, uma das metas do mestrado é ele aprender a fazer projetos. Então, vamos dizer, ao final do mestrado, ele pode ter feito uma abordagem com física moderna, ótima, mas o grande ganho para ele é ele aprender os passos da elaboração de um projeto para conseguir transpor essa competência para depois, nos semestres seguintes, que ele for pegar um outro conteúdo e elaborar um projeto de sala de aula para ele utilizar. Né? Um outro aspecto que eu acho muito importante também, que eu estou pegando lá da live anterior, alguém perguntou, poxa, por que não tem tanto assunto, divulgação científica relacionada à física moderna e contemporânea? Isso foi um dos ganhos muito importantes para nós aqui na entrada do mestrado nacional, Nelson, porque as nossas dissertações nos últimos anos, dos 3 anos, a gente tem batido muito e a maioria delas tem abordado a questão da física moderna e contemporânea. Eu costumo dizer que o professor, o licenciado via de regra, às vezes chega com um buraco negro aqui atrás da cabeça dele sobre o que é física moderna e contemporânea, e eu incentivo o seguinte: se você não sabe, o mestrado é um momento para você aprender um pouco mais sobre a física e poder estar utilizando em sala de aula. Né? Então, acho que tem esses aspectos. O que mais? A gente tem tido professores da rede, com essa parte da pandemia, essa época de pandemia, tem vários professores nossos que eu estou acompanhando nas aulas que eu continuo dando, estão desenvolvendo materiais baseados nos trabalhos deles realizados no mestrado profissional. E digo mais, em relação, fazendo o gancho aí com o doutorado, né? Alguém perguntou se o mestrado profissional tem a mesma validade do acadêmico. É a mesma. Tanto é que a gente tem 2 mestres formados pela gente no mestrado profissional e estão concluindo seus doutorados, né? Na Faculdade de Educação, um na USP e outro lá na UFRJ. Então, acho que a perspectiva, como você falou, não é pesquisa no sentido estrito, mas se você puder aproveitar do mestrado nacional e aprender, né, toda a estruturação, o caminho é infinito. Eu não gostei de você dizer que não é pesquisa estrita. É pesquisa, sim, não é pesquisa básica. A pesquisa translacional é tão importante quanto a pesquisa básica. Aliás, nós estamos vendo agora, esse termo translacional foi inventado pela medicina, né, de como você transporta resultados tirados da pesquisa básica das instituições para a clínica. A nossa clínica é a sala de aula. Né? Eu costumo dizer, Nelson, que o trabalho de mestrado profissional tem a mesma validade do acadêmico, que é uma pesquisa em qual âmbito que seja. Não importa. Sim. Acima de tudo. Não, é que você usou que é restrita. Eu acho que não é restrita, não. É completa.
inclusive no doutorado, né? Agora, com relação a essa física moderna, eu gosto de insistir num ponto. Eu acho horroroso não é só o Brasil, manter esse nome física moderna e contemporânea. O que a gente tem visto é que física moderna, o que está sendo apresentado aí, é a história da física do começo do século XX. Isso não tem nada de moderno. É o início do século XX que está se repetindo, radiação do corpo negro, o fóton, etc. Eu prefiro dizer, e é isso que aponta o nosso currículo, que o professor do ensino médio tem que aprender a quântica, mecânica quântica, física quântica e física contemporânea. Não aquela física moderna do começo do século XX. Mas é incrível como a gente insiste que física moderna contemporânea é ensinar a radiação do corpo negro, o efeito Compton, a ideia do fóton, o modelo de Bohr, etc, etc. Né? Então, isso é que eu gostaria de insistir com relação à física moderna e contemporânea. Isso está mudando, porque o nosso curso, a disciplina é física quântica. Né? Sim. Nelson, eu gostaria de acrescentando uma palavrinha no que você está falando, que isso é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, para todos os nossos professores, né, os alunos que entram, professores de física que entram, eu falo o seguinte, olha, eu tenho uma responsabilidade profissional se alguém me para no supermercado e me faz uma pergunta sobre teoria das cordas, né? Eu posso não saber nada sobre isso, mas eu não posso deixar esse cidadão ser uma mínima resposta. É como você chegar num médico e por você perguntar para o médico, olha, não sei. Então, a gente tem uma responsabilidade profissional e eu costumo brincar com os meus alunos no seguinte sentido. A gente tem que ter 3 palavras-chave mínimas e com conteúdo para a gente formar uma ideia sobre as mais variadas partes da física. E eu recomendo muito o boletim da SBF. Cada semana tem um boletim da SBF que ela está trazendo lá um tema, um artigo árido que eu possa não entender, mas não importa. De que eu leio aquele resumo, eu estou me equipando profissionalmente, eu posso não ser um especialista naquele ramo, mas eu consigo prover aquele cidadão, aquele ex-aluno, de chegar para mim, né, e dar um direcionamento da onde a gente pode fazer. Então, acho que é uma responsabilidade profissional. E quando a gente entra na física, como você está falando, contemporânea, né, é mais ainda. O aluno não vai te perguntar sobre a terceira lei de Newton. Ele vai perguntar sobre a colisão das galáxias, as ondas gravitacionais. Né? E se eu não tenho nada para falar, né, eu estou simplesmente perdido. Então, daí, essa necessidade, e a gente acho que está conseguindo por aqui, acho que como todo no mestrado nacional total, né? Várias dissertações abordando esse tipo de conteúdo. Né? Isso é muito importante. Uma coisa que, Laércio, ótimo, muito interessante. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que perguntando se o aluno de licenciatura em física tem condições de fazer o mestrado internacional. Eu não entendi o que é mestrado internacional, porque e como conhecemos os programas, é a pergunta da Gabriele. Eu acho que o Brasil, no nível de mestrado, não haveria necessidade de fazer um mestrado internacional em ensino de física, eu acho. Né? Agora, você pode ter acesso, né, aos programas de pós-graduação no mundo todo. Né? Por exemplo, o professor Laércio fez o doutorado no exterior, não fez o mestrado. Né? Então, eu não sei qual é o seu interesse nessa questão do mestrado. A pergunta aqui também do Renato já foi respondida pelo Laércio, né, com relação ao mesmo peso no currículo, mestrado profissional. Olha, a questão do peso no currículo vai depender de quem avalia o seu currículo. Né? Já temos muitos do mestrado profissionais que estão fazendo doutorado profissional, como o Laércio apontou. Mas é óbvio, eu vou deixar muito claro, que tem algumas faculdades de educação que ainda não aceitam o mestrado profissional como ingresso,
a não ser que faça algumas disciplinas de entradas. Isso varia muito de instituição para instituição. Então, vai avaliar. Nelson, eu queria... Então, com relação ao peso, o que eu posso dizer é que o mestrado profissional na área de ensino tem o mesmo valor jurídico que todos os outros mestrados, certo? Você sendo título de mestre, você é mestre como qualquer outro mestrado, de acordo com a legislação brasileira, desde que o mestrado tenha sido tirado em uma instituição reconhecida pela CAPES. No caso, o MNPF é reconhecido pela CAPES. Sim. A gente teve um caso aqui na universidade, Nelson, nesse que você está pegando, que é muito importante, né? Teve um programa que não aceitou um aluno de mestrado profissional, recusou. Ele entrou na justiça e tiveram que reingressar, né? Porque tem uma legislação da CAPES. Não adianta se eu quero ou não quero, existe uma legislação que assegura. Então, o mestrado profissional tem a mesma validade do mestrado acadêmico. Marco, eu queria abordar uma questão aqui do Francisco Amaral, não sei de onde ele é, que ele fala que será que os professores do MPF não deveriam receber orientações sobre novos métodos de ensino, né, para sair do tradicionalismo? Ô, Francisco, eu acho que a gente pode até comentar, trazer, né, um manancial de informações, são as dissertações, os produtos já desenvolvidos nas dissertações que você pode dar uma olhada. Mas eu acho que, por outro lado também, ô Francisco, né, eu acho que cada professor, principalmente nesse tempo de pandemia, né, a gente está reinventando a vida. Né, as pessoas estão como dar aula. Né, eu estou dando direto aula pelo Zoom, para os alunos lá do mestrado, e é uma redefinição, como é que divide o tempo, como é que não divide, se fica com a carinha, se não fica, porque tem aquela estratégia, a gente viu, eu estava vendo um desses memes outro dia, né, que o aluno tira, não deixa a imagem dele, vai lá tomar café, volta, você não sabe o que ele está fazendo, a imagem dele está aí. Então você tem que reconstruir esse tipo, o que é o novo, né? E acho que, acima de tudo, Francisco, nós, professores que estamos na sala de aula, a gente tem uma ideia clara do que pode utilizar, né? A gente tem uma ideia mais ampla, e a gente vai atrás dessas opções e tenta utilizar sempre de forma sistemática. O que eu sempre comento com meus alunos aqui, Nelson, né, que às vezes, quantas vezes eu já não iniciei um tipo de iniciativa, mas nunca me preocupei de estruturar num projeto, de coletar dados para ver na frente. Já que eu faço mais ou menos, aí deixo, não posso dar continuidade. Então tem que ter uma sistematização. Eu acho que esse é o aspecto fundamental do mestrado nacional em ensino de física. Para além de aprender o conteúdo, você aprender como estruturar, como planejar, como tocar um projeto de ensino em sala de aula. Outra coisa que eu gosto de enfatizar, que é prioritário no mestrado profissional, é o uso intensivo das tecnologias das TICs, né? Porque hoje em dia há muitas ferramentas, né? Eu vou fazer um pouquinho de propaganda, né? Eu publiquei recentemente na revista do professor de física, atenção, quem não conhece, a revista do professor de física está sediada lá na UNB, e assim como a revista Física na Escola, essa que é da SBF, tem muito material, né, importante que pode ser usado pelos professores de física. Agora, em especial, eu gosto de dar ênfase à questão das metodologias ativas. Né? Nós precisamos mudar essas metodologias, né? Sair do cuspigis, né? E o mestrado profissional tem propiciado isso para os alunos agressos. A gente vê, eu mantenho com todos os meus alunos, foram meu orientador no mestrado profissional, um grupo no WhatsApp que nós estamos sempre nos comunicando, né? Se tiver algum aí, pode fazer uma pergunta, dizer eu estou lá, com essa questão, e eu vejo que eles sempre estão inovando, usando tecnologias, metodologias ativas, usando os novos meios disponíveis, novas estratégias, games,
novas formas de videoaula, os instrumentos disponíveis para atuação em sala de aula, formação, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem que existem, mas é uma grande distância entre você conhecer o que existe e realmente fazer uso. E, aliás, eu vou puxar a orelha de muitos docentes do próprio MNPF, né? Porque não é tudo uma maravilha, né? Tem muitos docentes, né, que eles incentivam o uso das TICs, mas, na realidade, na aula dele, ele não usa, né, Laércio? Você usa, eu uso, mas muitos dos nossos colegas não usam. Então, aqueles mecanismos que estão aí têm que exigir do docente, da sua disciplina, e isso eu digo sempre que eu faço visita em algum polo, que exija do professor o exemplo dele. Nelson, eu estou lendo aqui uma pergunta da Priscila Araújo, né, que eu acho que ela cai bem por aí, que ela fala assim, né, o que vocês pensam sobre o ensino de física agora em termos de pandemia? Priscila, olha só, juntando com a pergunta do Francisco Amaral, né, esse é um grande momento. Momentos de dificuldade são momentos de oportunidade. Eu acho que é importante a gente deixar claro isso, né? Somos professores por decisão própria e nossa. Então, acho que como tal, a gente tem que correr atrás das oportunidades. Em relação, juntando a pergunta do Francisco, né, que tem que a gente ser orientado nos novos métodos, esse é o momento bom, né? Entra no YouTube, entra nos mestrados profissionais, onde tem as dissertações e os produtos, corram atrás, né? Eu imagino que os diretores de escola, secretarias estaduais de educação, estão atrás de vocês fazendo isso, né? Eu tenho visto nossos ex-alunos aqui, Nelson, que é um prazer ver isso, né? Muitos nossos mestres pela gente, né? Protagonizando na Secretaria Estadual de Educação sobre para esse momento, né? Então, assim, além de tudo, né, Priscila e Francisco, o mestrado nacional profissional de ensino de física é um mestrado que, para além do conteúdo, os capacita a buscarem, a saberem como estruturar um projeto, como tocar, como desenvolver, como coletar dados, como avaliar o projeto, meio que aplicando meio que o método científico, né? Ou seja, estrutura, ou seja, tem uma questão básica, faço o levantamento do que já existe, levanto a minha hipótese, vou a campo, coleto dados, analiso e tiro conclusões. Que é o que vocês vão fazer no mestrado, nas dissertações de mestrado de vocês. Se vocês carregarem isso para frente, se vocês saírem do mestrado, além do conteúdo, aprenderem essa qualidade, vocês são profissionais top. E o que a gente tem observado é que isso tem acontecido, isso é muito bacana. Para gente que é do mestrado, isso é um prazer fenomenal. Laércio, tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que é uma pergunta. Diga. Que é o que vocês acham do método socioconstrutivista no ensino de física, né? Por que eu coloco essa pergunta? Eu achei interessante essa pergunta. Não porque eu não vou dizer o que eu acho do método socioconstrutivista, porque isso ia demorar muito. O que eu gostaria de dizer, e eu tenho insistido isso muito no meu artigo, é que existe uma pluralidade de metodológicas, uma diversidade metodológica, que é excelente que ela exista, né? E que a metodologia boa que eu prego é aquela que você, aluno, que você se identifica e sabe usar. Né? Eu sempre digo isso, a metodologia, todas elas funcionam num contexto, no outro, a socioconstrutivista, são várias, é uma pluralidade enorme, e eu gosto que haja isso. Por quê? Porque a aplicação da metodologia depende só de você. É aquela que você dá bem. A mesma coisa eu digo com teorias de aprendizagem. Por que nós damos curso de teoria de aprendizagem no mestrado profissional? Para que você conheça a maior parte delas.
Ô, Nelson, e para cima de tudo, entender que todos nós somos skinnerianos. Não, Na base. Isso é de partida. Né? É incrível, mas Skinner funciona à torta e à direita em toda a vida. Aliás, o nosso currículo é todo skinneriano. Certo? Agora você, conhecendo outras teorias de aprendizagem, conhecendo outras metodologias, principalmente as ativas, você pode melhorar muito a sua prática docente. Eu queria pegar um gancho aqui, Nelson, para responder um comentário do Sérgio Tobias, que eu também não sei de onde ele é, que ele fala assim: fui acusado pelos colegas de estar enrolando por não querer resolver problemas no quadro, né, não querer resolver projeto, e só querendo desenvolver projeto com os alunos. Tobias, isso é cruel, né, porque a estrutura, nós professores e os alunos já estamos acostumados a receber. É que eu sempre digo, quando a gente entra numa sala de aula, a gente vira aluno. A gente quer sentar ali, ficar encostado e só recebendo. Então, isso é uma mudança de paradigma, né? Eu acho que, acima de tudo, para você ter sucesso, para não ser chamado de enrolador, é você, repetindo pela 4ª vez, saber estruturar um projeto de maneira razoável, planejar, executar e mostrar resultados, Tobias. Acho que o grande problema que a gente é criticado muitas vezes é que a gente não consegue dar conta de mostrar evidências de que eu estou inovando e que tenho algum ganho. E se não tiver ganho, não importa, você tentou. Então você fala, olha, essa metodologia não serve, então posso buscar uma outra. Então eu acho que a nossa falha, via de regra, que na maneira que eu enxergo como a gente trabalha, é a falta que a gente tem, a não competência de mostrar, desenvolver o projeto e mostrar os resultados, apresentar no nosso departamento, na sala de aula, para o diretor da escola, para a pedagoga, para ver que você está fazendo algo, você está tentando inovar. Né? E, novamente, esse momento de pandemia é uma grande oportunidade para a gente inovar no ensino da física. Eu concordo integralmente com o que o Laércio disse aí, foram colocações muito pertinentes. Eu gostaria de responder aqui o Alex, que está interessado em saber se o MNPF teria como consequência a redução, né, a eliminação ou diminuição do gap, né, da distância entre a academia e a escola básica. Com certeza, nós já temos indícios, Alex, disso, porque a distância que existe entre os professores da universidade, da academia, como você chamou, e da escola básica, é gigantesca, né? E, durante um certo tempo, não foi assim, né? Porque no começo, no primórdio, se você me permite uma digressão, nos primórdios das universidades, os professores de física foram coletados no ensino médio, né? E eles foram, então, eles carregaram essa característica da educação básica, e depois foram crescendo, a academia foi crescendo, começou a pesquisa institucionalizada, e esse gap foi aumentando. Mas deixa eu dar um dado para você. Em 1953, quando Feynman visitou o Brasil, houve um encontro aqui em São José dos Campos entre os físicos proeminentes da época, Jaime Thiome, Leite Lopes, inclusive o Feynman, que estiveram no encontro com o professor de física aqui do estado de São Paulo. Né? Então, havia muito essa preocupação, o pessoal da USP, né? O Paulo Pompeia, Paulo Augusto Pompeia, uma opção de gente preocupada com isso. Depois, essa distância foi aumentando. Agora, eu acredito piamente que o mestrado profissional está fazendo com que aqueles professores, né, aqueles professores que estão afastados da escola básica, pelo menos passem a vê-la de uma maneira diferente, etc., e não ponham a culpa quando seu aluno vai mal no primeiro ano da universidade, que é culpa do ensino médio. Porque é ele que está formando esse ensino médio. E só vou acrescentar que o mestrado profissional
tem uma disciplina de 2 créditos, que é justamente isso, o acompanhamento por parte do orientador da aplicação do produto pelo seu orientado em sala de aula. Ou seja, nós queremos que o docente do MNPF, o orientador, vá visitar a escola. Eu, aqui no estado de São Paulo, já fui a escolas mais diferentes possíveis, desde a escola privada de classe A até aquele da periferia, em Cotia, etc. Então, é preciso que o professor da universidade conheça essa realidade do ensino médio brasileiro. Né? Ô, Nelson, eu queria... essa experiência, porque ele faz um trabalho belíssimo lá, com todas as escolas do Espírito Santo. Fala aí, Laércio. Não, eu queria acrescentar 2 aspectos que você falou. Eu queria só ter um Flávio, não sei o sobrenome nem nada, que ele falou assim, em relação ao que eu tinha falado. Resultados negativos também são resultados. Flávio, perfeito. Né? Uma pesquisa, não importa se ela deu errado, né? Quando você levanta sua hipótese, você vai testá-la, você vai ver. Eventualmente, você não foi bem sucedido com ela. Mas isso não significa que você não tem que publicar que foi pensar em outro aspecto. Isso é fundamental. Obrigado pela contribuição, Flávio. E um outro aspecto, Nelson, junto com isso que você está falando aí, eu costumo dizer o seguinte, atualmente, acho que a gente vai ficando velho, a gente vai mudando a cabeça. O Ausubel, um dos pressupostos da aprendizagem significativa que ele coloca é o aluno tem que ter predisposição para aprender a matéria. Então, aí você fala, mas então se ele não está predisposto, não vai aprender nunca. O que eu posso fazer? Eu, com o tempo, estou modificando. Eu acho o seguinte, está sob minha responsabilidade levar esse aluno a estar predisposto a assistir a minha aula. Né? O processo de ensino e aprendizagem, né, ele só ocorre, porque pode ser só um processo de ensino e sem correr para a aprendizagem. Para que ocorra um processo, os 2 processos, né, que eu não gosto desse jargão, os processos de ensino e aprendizagem, são 2 processos de negociação. Você negocia com o seu aluno, você negocia com quem está te ouvindo para que crie interesse. Então, pegando a ideia de Ausubel, é perfeito, só que acho que a gente tem que trazer para nós a responsabilidade de criar essa predisposição no aluno para que ele venha e engaje nas minhas aulas e siga. E aí, né, é onde que a gente entra para achar novos métodos, metodologias que estão se falando, ou seja, maneiras de engajar esse estudante nesse processo de negociação, para que seja efetivamente 2 processos, o processo de ensino e de aprendizagem no ensino da física. Pois é, eu gostaria de complementar, eu acho que você falou muito bem, e eu vou dizer o que é que eu uso, né? Já que esse live aqui é para contar nossas experiências, né, Laércio? Então, eu vou contar o que é que eu uso. Essa questão do alvo sempre me chamou a atenção, né? Você tem que ter predisposição para aprender. E se o Neymar tivesse numa aula de física minha no ensino médio? Né? O que é que eu vou fazer? Ele gosta de jogar futebol. Né? Então, eu tenho usado, né, e uso a gamificação para isso, e a aprendizagem baseada em games, mais a gamificação, porque ela tem como base inicial, primeiro, a motivação. Porque você só consegue, depois, o que é essencial, como o Léo falou, o engajamento, se você estiver motivado. E é importante que nós aprendamos várias teorias, eu uso, por exemplo, a teoria de autodeterminação, que diz como você pode, né, trabalhar a motivação intrínseca. Porque a motivação intrínseca, você pode festejar, dar os parabéns, aí é skinneriana. Você vai dar brinde, você vai dar prêmio, isso é motivação extrínseca, que não leva ao engajamento. Está provado que todo game em que você só ganha ponto, o usuário desiste. Então, tem várias coisas que você pode chegar ao que o Laércio diz. Há realmente o processo de ensino
e aprendizagem, que eu estou chamando de ensinagem. Porque não existe ensino se não houver aprendizagem. E o Paulo Freire já dizia que ensinar é dialogar. E que ensino e aprendizagem é uma mão de duas direções. Você aprende com o aluno e o aluno aprende com você. Então, eu digo sempre que a maneira que eu gosto de dizer é que o processo de ensino e aprendizagem me lembra muito as aulas de didática, que diziam assim, olha, você é um professor, você tem que estudar didática, porque o ensino é com o professor, a aprendizagem é com o aluno. Isso é uma bobagem. Junto. Muita gente não gosta disso, mas é o que eu digo. Eu acho, Nelson, né, nesse gancho que você está falando, eu acho que o mestrado nacional em ensino de física da Sociedade Brasileira de Física, né, tem tido sucesso nessa rota, né? Eu, de minha parte, eu faço sempre esse depoimento, né? O que eu aprendo com o nosso mestrado profissional, desde antes que a gente não estava na SBF e agora, nesse tempo todo, isso é um grande ganho na minha vida profissional, né? Eu consegui ter essa ligação direta com o chão de sala, porque existe essa questão do ensino e da aprendizagem que é dos dois lados, né? A gente pode estar trabalhando com os alunos, a gente aprende muito com eles, né? A cada aula que eles nos trazem, né, o que está acontecendo, o que eles querem, isso é um aspecto do mestrado profissional que é muito importante, né? E que temos que tomar. O mundo mudou, né? Não é mais aquela coisa doutoresca, né? Acho que uma dissertação de mestrado ela tem que ter essa aderência no chão de sala, tem que ter essa aderência na realidade do profissional e não simplesmente ficar com temas um pouco vagos, né? Vou repetir pela 6ª vez, para além da aprendizagem física, que é um momento maravilhoso para vocês aprenderem no Mestrado Nacional de Ensino de Física, é um momento para vocês se capacitarem profissionalmente, no sentido de saberem pensar um projeto, organizar esse projeto, estruturar esse projeto e executá-lo até o final, e depois mostrar os resultados, né? Acho que isso é fundamental. Voltando àquela pergunta inicial, é parte do nosso trabalho mostrar os resultados do que a gente está fazendo. Sejam positivos ou não. Se for positivo, ótimo. Se for negativo, ótimo também, porque eu vou reestruturar e vou tocar para frente e vou mostrar para as pessoas e eu vou deixar um lastro do que não funcionou na minha perspectiva de trabalho. Então, nesse aspecto, a gente está construindo esses processos de ensino e aprendizagem, né? Quero crer que a gente está conseguindo fazer isso. O nosso amigo aqui, Zolaci, né, lá da Universidade Federal lá da Bahia, ali, né, na terra do Jorge Amado, o Zolaci, ele participa do mestrado profissional lá, da Universidade Estadual de Santa Cruz, e ele diz assim, o Maturana fala da aceitação para haver aprendizado, né, na mesma linha, que é preciso, então, que na explicação haja aceitação do aluno. Isso complementa o que eu disse, né, meu amigo Zolaci? Você tem que ter o diálogo, né? Não é só explicar o conteúdo, mas saber se o aluno está aceitando aquilo que você está dizendo, que é o mais difícil, porque às vezes o aluno olha, legal, professor, é muito bacana, e está pensando que aquilo não tem o menor sentido para ele, né? Então, obrigado pela sua intervenção aqui. Ótimo. Ô, Nelson, eu queria só fazer o meu comentário final, porque a gente fica muito feliz aqui. Vai acabar, mas o papo está tão gostoso. Tá bom, né? Que a gente está tendo... Pede aí o Toninho Nunes, mais conhecido como Antônio Nunes. Vamos lá. Vai lá, eu acho doutorado profissional também. Um aspecto que é muito importante, eu acho que a gente tem aqui em Vitória, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, que muito nos deixa muito feliz, é o aspecto de que
é um mestrado nacional de ensino, é um mestrado profissional de ensino de física, mas a gente tem tido alunos da área de ciências biológicas, tem tido alunos da matemática, que passam o nosso processo seletivo, passam e ingressam no nosso curso. Isso nos deixa imensamente felizes, porque são mestrados que têm mestrado nacional. Vocês estão vindo fazer na física, acho que a gente está fazendo algo de diferente, quero crer eu, né? Um pouco fanista aqui desse processo. Posso falar sobre o doutorado profissional, um minuto? Claro, claro, claro. O doutorado profissional já existe oficialmente, foi instituído pela CAPES. Então, várias propostas de doutorado profissionais em forma de APCNs já foram apresentadas para a CAPES e algumas já foram aprovadas e que já devem ter início proximamente. Doutorado profissional em ensino de ciências, já alguns, eu tenho conhecimento, já foram aprovados. Bem, a SBF, até quanto eu saiba, ela não vai patrocinar nem administrar nenhum programa nacional em forma de rede de doutorado profissional. E isso ficou muito claro em todas as nossas conversas. Agora, as instituições polos poderão apresentar APCNs dentro do programa de doutorado profissional em ensino e em outras áreas que já existe na CAPES. Então, é isso que eu digo. Vocês que estão interessados em doutorado profissional, procurem as suas instituições polos. A Universidade Federal do Espírito Santo já está fazendo isso, junto com o Instituto. Há universidades, um pool de universidades do Cariri, já estão também se mobilizando para apresentar uma proposta nesse sentido. Então, esse vai ser o caminho natural, ou seja, vocês podem usar a experiência do corpo docente, as publicações dos polos do mestrado profissional, mas não haverá, pelo menos até agora, não houve essa intenção, que a SBF mobilize um projeto nacional de criação de um doutorado profissional em rede. É isso a informação que eu queria dar. Né, Maírton? O Sobral também está elaborando o projeto de doutorado profissional. Isso, eu soube. E conte com a gente para qualquer ajuda, como eu já me ofereci aí, se precisar da gente, eu posso ajudar. Agora, o doutorado profissional é uma coisa que envolve também, né, em definir bem qual é a linha, né, o que seria o mestrado profissional, quais são, e submeter isso para cá. Já tem algumas experiências sendo feitas, então é bom que a gente conheça as experiências dos outros colegas. Com certeza. Já há um tempo, tem uma equipe grande de professores que trabalham no Polo de Sobral que estão na elaboração do projeto. Eu acredito que em breve está sendo submetido. Nosso, do Instituto Federal. Olha só uma resposta aqui para o João Evangelista. A gamificação que eu estou falando, né, não exime física experimental, não, hein? Por favor. Está aqui a resposta ao João Evangelista. Pelo contrário, a gamificação contempla todas as áreas. É uma estratégia de ensino, não é uma panaceia. Eu queria fazer um comentário, Nelson, né, em relação a essa demanda. Eu estou vendo aqui, tem várias perguntas sobre doutorado profissional. Né, eu acho que o que eu acrescentaria é o seguinte: o doutorado profissional é uma demanda mais do que urgente. Se a gente olhar o número de pessoas, o número de mestres que nós formamos, só aqui no Espírito Santo, nós estamos entrando na 61ª dissertação de mestrados, nesse tempo de nosso mestrado. Pelo Brasil afora, existe uma demanda enorme de pessoas que nos têm demandado isso, e a gente está trabalhando nessa direção,
né? O mestrado nacional da SBF não vai encampar isso por enquanto, eu acho que não é interesse, o foco é no mestrado, capacitar esse professor, mas, em suma, esses sapecientes estão sendo submetidos, e acho que isso é um processo natural para quem está tanto ansioso aí sobre essas perguntas. Maravilha, isso vai aparecer, já vão aparecer várias propostas, e aqui no Espírito Santo, em conjunto com outros polos, isso vai estourar logo, logo, tomara que no ano que vem a gente já consiga entrar isso aí. Doutorado profissional pela frente, gente. Vamos lá, que já que está chegando. Bem, eu acho que nós conseguimos a maioria das perguntas, né? Eu acho que nós avançamos no tempo, né, Maria? Já é hora de acabar. Sim. Hein? Mas está tudo dentro do previsto. Tá, né? Porque o Laércio... eu acho que é isso. É que eu acho que uma live, quando fica muito longa, ela fica chata. Então, talvez seja a hora da gente encerrar. O Toninho já colocou o boné também, é hora de acabar. Eu gostaria, então, de agradecer o convite do Antônio Nunes, vulgo Toninho do Cedro, e do Maírton, né, pelo convite, e agradeço também ao Laércio por compartilhar essa experiência. Eu não tenho muita experiência de lives, não. O Laércio é mais um especialista, né, que usa muito os lives para divulgação científica, inclusive, né? Eu sou mais do cara a cara, nas palestras, nas visitas aos polos, mas me dizendo a minha satisfação de estar aqui e de que gostei da experiência. Eu acho que o Laércio tomou um ponto muito crucial. Essa é uma época de mudança. Depois da pandemia, a gente espera que os recursos que a gente está usando agora sejam melhorados, aperfeiçoados, para que a gente saia do mesmice do ensino tradicional e que a gente todos se unam para fazer com que os nossos colegas que se mantenham extremamente reticentes às novas tecnologias, às novas metodologias, que eles mudem a sua cabeça para o bem de nós todos, principalmente para o bem do ensino de física e para a melhoria desse ensino. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme. Antônio, eu queria agradecer também o convite de você para a gente tocar essa live aqui, foi maravilhosa. Obrigado, Maírton, também. E, Nelson, quero dizer o seguinte, eu sou do time do Mão na Massa. Eu só estou nessa parte de lives agora, que é a minha reinvenção nesses tempos de pandemia. E vou aproveitar e fazer uma propaganda. A gente tem a live Ciência ao Vivo UFES, todas as quartas ou quintas-feiras, sempre às 14 horas. Então, eu estou reaprendendo que a maneira desse tempo de pandemia, a gente levar a divulgação da ciência, tecnologia, cultura e arte através das lives. É isso aí. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado por tudo. Só para encerrar, eu gosto sempre dessa história do Mão na Massa, mas eu acho que, às vezes, tem um certo exagero, né? Porque o pessoal copia o Mão na Massa do hands-on. Mas eu sempre digo que no ensino é importante também o mind-zone. Obrigado. Gente, agradecer a todos, né, em nome do Instituto Federal do Ceará e demais instituições parceiras, né, do Ceará e do Brasil, né. Para a gente foi uma grande satisfação tê-los aqui, tê-los durante a semana, né, no bate-papo, nos planejamentos. Então, expressar aqui o nosso agradecimento, né, e aproveitar a oportunidade também para agradecer ao Núcleo Audiovisual de Jaguaribe, né, a direção do campus de Jaguaribe, por ter cedido
o pessoal para trabalhar nos nossos vídeos, né? Tem agora no canal, acho que 21 vídeos de entrevistas, ao todo são 41. Então, daqui para o final da noite, a gente pretende postar todos, né? Vocês agora, a gente vai dar um tempo, vamos ter um intervalo. Inclusive, o instrumento de transmissão vai mudar, certo? Então, a gente vai sair do ar um tempo e voltamos em torno de 5h50, uns 10 minutos antes, né? Porque a próxima é 6 horas. Ok? Então, a gente vai sair, mas tem material vasto aí no canal para vocês se deliciarem, né? Tem muita gente legal, conhecida, vocês vão ter a oportunidade aí de estar assistindo as entrevistas, super bacana. Então, aproveitem, né? A gente fez com todo carinho aí para todos vocês. E é isso, a gente volta mais tarde. E agradecer a todos, né? Novamente, não me canso de agradecer à Prefeitura de Sobral, a USP, né? São Carlos, na pessoa do professor Vanderlei Bagnato, né? E aos nossos colegas, colaboradores aí, toda a comissão realizadora desse evento. Então, muito obrigado a todos, né? Pela presença, participação em massa aí. Bem, caso alguma instituição, alguns de vocês aí pertencem a alguma instituição que não foi contemplada, né, na organização ou no apoio do evento, a gente tentou o máximo que pôde envolver o maior número de pesquisadores, instituições possível. A gente teve a nossa limitação, mas tivemos um grande aprendizado e espero na próxima vez termos todas as instituições de educação superior do Brasil. Então, se tem alguém aí de outra instituição não contemplada, por favor, entre em contato, que vai ser um prazer falar com vocês. Tchau. Grande abraço. Tchau. Grande abraço, cara. Tchau.